irmãos, a paz de Cristo, amada Igreja do Senhor. Mais uma vez me encontro aqui diante da Palavra de Deus para levar até você e a todos uma palavra de paz, de alegria, de esperança, de fé, de amor, de perdão, de salvação, de consolação, de cura. E eu gostaria, nesta noite, de ler uma das cartas do grande apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, segunda carta de Paulo, segundo os Coríntios. Nós vamos ler o capítulo 4, do versículo 16 em diante. E leremos também o capítulo 5, alguns versículos para a nossa inspiração. E logo após nós estaremos assim trazendo para nossas vidas algumas considerações nesta carta do apóstolo Paulo. Tem como título o desígnio e efeito das aflições. As coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. É sobre isso que nós vamos discorrer em poucas palavras, aquilo que Deus já colocou em meu coração. E diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Deus aplica a sua palavra aos nossos corações. Fica aí a minha oração. E se você tem aí na sua casa a sua Bíblia, queira assim também nos acompanhar, e você tem alguém ao seu lado, seria aconselhável. Pois bem, Paulo escrevendo esta carta, segunda carta aos Coríntios, ele fala sobre o desígnio e efeito das aflições. Ele fala sobre as coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. Deus aplica a sua palavra, aos nossos corações. Eu creio que Deus tem uma palavra para você, para todos nós, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir, porque é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Os desígnios e efeito das aflições. As coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. Eu gostaria, nesse momento, dizer para você que nós estamos vivendo neste mundo diante de muitas aflições, de muitas angústias, de medo, de pavor, pelas coisas que nós temos visto, ouvido, presenciado nos nossos dias. O
O próprio Senhor Jesus, certa ocasião, ele disse que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E é por isso que o Senhor Jesus deixou o imperativo para a sua igreja, para todos nós, para que levássemos a palavra, o Evangelho, que é o poder de Deus, transformador na vida dos que creem. Quando ele disse, ide por todo o mundo, quer dizer, ide a todas as pessoas e pregai o Evangelho, né? Para que as pessoas possam tomar conhecimento da verdade, que é o Senhor Jesus, quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós estamos vivendo neste mundo diante de muitas aflições, porque sabemos que o mundo jaz no maligno. Por isso que Paulo, ele escrevendo essa carta, ele fala o desígnios e efeito das aflições, né, que tem atingido muitas pessoas têm dado até fim nas suas próprias vidas diante de situações difíceis, de problemas que não vê nenhuma saída. E nós sabemos que em cada coração de cada pessoa que ainda não teve um encontro verdadeiramente com o Senhor Jesus, existe um vazio no coração tamanho de Deus, e que somente Deus pode preencher esse vazio para que essa pessoa verdadeiramente possa encontrar verdadeiramente a felicidade, não somente para viver aqui nesta vida, mas para a eternidade. Para a eternidade. Por isso que o apóstolo Paulo fala sobre os desígnios e efeitos das aflições. E ele diz também que as coisas visíveis, aquilo que você vê, são contrapostas às invisíveis. Por isso que eu falo e sempre digo que a Bíblia, ela é um livro de fé e prática. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz também que aqueles que se aproximam-se de Deus, é necessário crer que Ele existe. A Bíblia é um livro de fé. Por isso que muitas pessoas, às vezes, não conseguem entender a palavra de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, ele diz assim, o homem natural, quer dizer, o homem sem Deus, não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Ele precisa se tornar uma pessoa espiritual. Ele precisa ter um encontro verdadeiramente com o Senhor Jesus para que ele possa receber de Deus o Espírito Santo e ser selado com esse Espírito Santo para que ele possa ter um discernimento claro da palavra de Deus. Para que ele possa ser ensinado por Deus, pela sua palavra, por aquilo que Jesus nos deixou e nos ensinou. Por isso que o apóstolo Paulo fala que as coisas visíveis são contrapostas às invisíveis, aquilo que você não vê. O que você vê não é fé. Fé é o invisível. Por isso que a palavra de Deus diz, aqueles que se aproximam-se de Deus é necessário crer que Ele existe. E o apóstolo Paulo vai dizendo, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória e muito excelente. Isso é maravilhoso quando a gente lê a palavra de Deus e tem no nosso coração esse conforto espiritual de Deus, porque ele diz aqui, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Quem não é tribulado nesse mundo? Todos nós somos, porque, como eu disse no início, o mundo jaz no maligno. E Jesus veio para trazer luz, para mostrar o verdadeiro caminho, a verdadeira verdade, a verdadeira vida. Por isso que ele diz aqui,
essa momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se vê, naquilo que você vê. Como diz aqui, porque as que se veem não são temporais, são passageiras. E as que se não veem são eternas. E todos nós, servos de Deus, como povo de Deus, vivemos nessa esperança, né? Das coisas eternas, das coisas que Deus tem preparado para o seu povo. Como diz a palavra de Deus lá, quando João esteve exilado, que ele viu a santa cidade, a Nova Jerusalém, e ela existe. E nós hoje vivemos pela fé. A Bíblia diz que o que vence o mundo é a nossa fé. Nós não podemos cair da nossa fé. Nós temos que estar firme cada dia pedindo para que Deus aumente cada vez mais a nossa fé. Porque as aflições, as tribulações desse mundo, muitas das vezes ela nos sufoca, querendo tirar de nós essa esperança eterna, esse peso eterno de glória e muito excelente. Mais adiante, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, ele diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas, uma casa feita por mãos eternas nos céus, perdão. E por isso também gememos desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu. A Bíblia diz que nós vamos, após a nossa morte, nós vamos ter um corpo incorruptível, um corpo semelhante aos anjos, um corpo incorruptível. Por isso que ele fala, é por isso também gememos desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu. E se todavia, estando vestido, não formos achados nus, porque também nós, os que estávamos neste tabernáculo, gememos carregado, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Essa vida eterna que Deus promete a todos aqueles que creem na sua palavra, que creem no Senhor Jesus. E mais adiante o apóstolo Paulo continua dizendo no versículo 5: ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Quando nós aceitamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo, o Espírito de vida eterna. Este Consolador, como diz o Senhor Jesus, quando ele estava subindo aos céus, ele disse: vou para o Pai, mas não deixarei órfão. Enviarei o Espírito Santo, o Consolador, aquele que vos fará lembrar de todas as coisas, o qual vos ensinará tudo que vocês precisam saber a respeito das coisas eternas. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo ele é o Consolador. Ele é o próprio Deus presente em nossas vidas, na pessoa do Espírito Santo. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Hoje nós, como servos do Senhor, como igreja do Senhor, nós estamos andando por fé. E diz mais ainda: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar
com o Senhor. Pelo que muitos desejamos também ser agradáveis, quer presente, quer ausente, porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Palavra maravilhosa do Senhor para a minha vida, para a sua vida e para todos nós. Mas temos confiança e desejamos, antes de deixar este corpo mortal e ser revestido do imortal para habitar com o Senhor naquela grande cidade, a Santa Jerusalém, que descia dos céus. E quero dizer ainda a você, nesta noite, neste momento, que você precisa fazer a sua decisão ao lado do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que você possa também morar nesta cidade santa. Quando Jesus estava aqui, ele disse: vou para o Pai, vou preparar-vos lugar, para aonde eu estiver, estejais vós também. E Jesus foi preparar este lugar. Este lugar existe, porque sabemos que nós estamos aqui apenas de passagem. Por isso somos atribulados, né? Somos afligidos, mas nós não estamos com o nosso coração preso às coisas visíveis, mas sim a invisíveis. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Que Deus aplique a sua palavra ali aos nossos corações nesta noite. Aquilo que eu não consegui passar para você, para o povo de Deus, que o Espírito Santo de Deus possa completar em sua vida, nas nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a todos nós. Amém.